Hoje a gente vai continuar o assunto da aula passada, que foi probabilidade, né? A gente iniciou probabilidade, fez algumas aplicações da aula passada. E aí hoje a gente vai continuar. O problema que tinha sumido no meu arquivo era esse aí, tá? Por algum motivo tinha sumido, eu deixei até para vocês tentarem fazer lá no grupo, né? Proposto para vocês tentarem fazer. Então é o seguinte, a gente vai começar justamente por esse problema aqui, tá? Então, ó, ao escolher aleatoriamente um elemento do conjunto X, N natural, né? Tal que o N é maior que 1 e menor que 50. Qual a probabilidade de que o número observado seja? Item A, múltiplo de 3 e 5. Item B, múltiplo de 3 ou 5. Item C, múltiplo de 3, porém não múltiplo de 5. Item D, não divisível nem por 3 nem por 5. Ou seja, não é múltiplo de 3 nem de 5. Tá? Então, para começar, gostaria de relembrar o espaço amostral, né? Note que o conjunto X é o conjunto dos números n naturais, ou seja, pertencente aos naturais, tais que esses n são maiores do que 1, né? E menores do que 50. Então, isso aqui nos diz o nosso espaço amostral ômega. Então, o espaço amostral, no caso, como n é maior que 1 e menor que 50, vai ser o seguinte, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai, tá? Até o 49, né? Até o 49, porque o n é menor que 50. Então, o espaço amostral é isso aqui. Quantos elementos tem o espaço amostral? Do 2 ao 49? É simples você contar. Do 1 ao 50 não tem 50 números naturais? Só que você retirou daqui o 1 e retirou também o 50. Então, vai ficar 50 menos esses dois aqui, ó. Você tirou o 1 e o 50. 50 menos 2 é quanto? 48, né? Então, o ômega tem 48 elementos, ou seja, o espaço amostral tem 48 elementos, tá? Só com isso aí a gente conclui que o número de elementos do espaço amostral é igual a 48, né? 48, tá? Você tinha 50, tirou 1, tirou 50. Bom, o que que acontece? Esse número aí vai ser importantíssimo para a gente calcular as probabilidades. Então, eu vou aqui para o item A. A gente vai fazer tudo isso aqui com base na teoria da aula passada, tá? Bem simples, com a definição de probabilidade. Então, a primeira coisa, a gente quer que o número seja múltiplo de 3 e 5. Então, na verdade, primeiramente, a gente tem que fazer isso como? Calculando o NMC, o mínimo múltiplo comum, entre 3 e 5. Quando você aplica o processo aqui para o 3 e o 5, é o seguinte. 3 e 5, aí você vai fazendo as divisões sucessivas. Só dá por 3, né, por enquanto. Dá 1, e aqui fica 5, e agora dá por 5, repete 1, aqui fica 1. Aí você faz aqui o produto, né? 3 vezes 5 é 15. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15, né? Por que que eu estou falando isso? Porque que isso é importante? Porque pode ter casos em que o MMC não é o produto dos dois números. Aqui o MMC é o produto, né? Até porque eles são primos entre si, tá? Mas tem casos, por exemplo, se ele perguntasse aqui na questão, múltiplo de 6 e 8. Para que um número seja divisível por 6 e 8, não necessariamente ele tem que ser divisível por 6 vezes 8, que é 48, tá? Tem um número bem menor que garante isso. E esse número é o MMC, entre o 6 e o 8. Acontece que o MMC entre o 6 e o 8 não é o produto, não é 48, como a gente pode verificar, ó. 6 e 8, se a gente faz aqui as divisões, primeiro por 2, aqui dá 3 e aqui dá 4, né? Por 2 de novo, a gente repete o 3, 4 por 2 é 2. Por 2 de novo, repete o 3, aqui dá 1. E agora por 3, que dá 1 e 1, né? Chegou no 1 e 1 aqui, você faz o produto, ó. Quanto é que vai dar esse produto aqui, que vai ser o MMC? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é 24. Então, eu garanto que um número é por 6 e 8 ao mesmo tempo quando ele é divisível por 24, tá certo? Quando ele é divisível pelo MMC entre 6 e 8, tá? Isso é muito importante, certo? Então, feito esse esclarecimento aí, eu vou apagar aqui. E o que significa o MMC? É o mínimo múltiplo comum, né? Ou seja,
que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5? Por que é 15? Significa que o 15 é o menor número positivo, né? Que é divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo, né? É o mínimo múltiplo, por isso o C de comum, né? Comum quer dizer isso. Quer dizer que ele é o menor número positivo, que é divisível, né? Por 3 e 5, ou seja, que é múltiplo de 3 e 5. O que significa o MMC de 6 e 8 ser 24? Quer dizer que o 24 é o menor, né? É o mínimo múltiplo comum, é o menor número positivo, que é divisível por 6 e por 8 ao mesmo tempo. Positivo, a gente sabe que o zero é divisível por qualquer número, né? Mas o zero não é positivo, certo? Estou falando menor número positivo. Então, feitas essas colocações aqui, vou apagar essa parte aqui que foi só exemplo. E aí, a gente vai voltar aqui para o nosso problema. Então, perceba, para ser múltiplo de 3 e 5, eu tenho que verificar aqueles que são divisíveis por 15. Então, devem ser divisíveis, né? Divisíveis por 15, né? Por 15. Então, aqui a gente conta nos dedos, né? Fica bem fácil. Porque o que é que vai ser os casos favoráveis? Vamos escrever aqui. Casos favoráveis. Favoráveis. Os casos favoráveis, pessoal, vão ser os seguintes, ó. 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, e eu vou ver quando é que eu vou parar aqui, 15 vezes 4. Então, vamos lá. 15 vezes 1 dá 15. Primeiro é o 15. 15 vezes 2 dá 30, tá dentro do conjunto, né? 30. 15 vezes 3 dá 45, também tá dentro do conjunto. Agora, 15 vezes 4 dá 60, passou, né? Porque o conjunto, o espaço amostral só vai de 2 até 49. Então, esse aqui eu não vou contar mais. Então, com isso aqui, o que acontece? Eu vou ter quantos casos favoráveis? Eu tenho o 15, o 30 e o 45. Eu tenho 3 casos favoráveis ao item A, né? Favoráveis ao item A. Favoráveis, né? Perceba que aqui tem o conectivo I, múltiplo de 3 e 5, né? Tem que ser tanto do 3 quanto do 5. Tem que ser divisível por 3 e 5. O 15 é divisível por 3 e 5, o 30 e o 45 também. Então, para esse item A, a gente pode escrever um conjunto evento, o evento, né? O conjunto A correspondente vai ser esse conjunto aqui, 15, 30 e 45. Então, daqui você tem o seguinte, se implica o seguinte, que o número de elementos do conjunto A, o número de casos favoráveis, que é a mesma coisa, é 3, né? Então, a probabilidade é o quê? Né, revisando a aula passada. A probabilidade de ocorrência do evento A vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de elementos do espaço amostral, que são todos os resultados possíveis, né? Então, aqui vai dar o seguinte, o número de elementos do conjunto A é quem? É 3. E o número de elementos do espaço é 48. Então, a nossa probabilidade vai ficar como? Vai ficar 3 sobre 48. Se a gente puder simplificar, é bom, né? Eu vou dividir aqui por 3 e aqui por 3 também. Então, 3 por 3 é 1, 48 por 3 é 16. Então, a minha probabilidade de ocorrência de um número que seja múltiplo de 3 e 5, né, que seja dividido por 3 e 5 ao mesmo tempo, é 1 sobre 16. Isso aqui vai dar uma coisa quebrada, tá? Eu não vou atrás de dar o resultado em forma de porcentagem, não, tá bom? Isso eu deixo para vocês pensarem. Então, o item A, a probabilidade é 1 sobre 16, 1 16 avos. Vamos fazer agora aqui o item B, tá? Então, vamos aqui para o item B. No item B, ele quer que seja múltiplo de 3 ou 5. Múltiplo de 3. Aqui o conectivo é o, ou 5. Tá? Então, lembrando que esse ou não é mutuamente exclusivo. Ou seja, quando ele fala múltiplo de 3 ou 5, pode ser múltiplo só do 3, só de 3. Pode ser múltiplo só do 5, ou pode ser dos dois.
múltiplo de 3 e de 5, tá? Esse ou aqui não é mutuamente exclusivo, tá certo? Não é só um ou outro, não. Pode ser os dois, tá? Então, qual é a ideia para fazer isso aqui? A ideia é o seguinte, a gente teria que introduzir aqui uma ideia de conjunto, tá? Onde você tem aqui, eu vou chamar esse primeiro conjunto aqui de M3, múltiplos de 3. Eu vou chamar o outro conjunto que eu vou fazer aqui de M5, que seria os múltiplos de 5, ó. Tá, aqui eu vou fazer um conjunto M5. A gente está interessado, nesse caso, na união desses dois conjuntos aqui, ó. Então, tudo que tiver aqui dentro desses dois conjuntos, tá? Por quê? Como eu falei, esse ou aqui não é mutuamente exclusivo. Os números que ele pede pode ser múltiplos apenas do 3, pode ser múltiplos apenas do 5, mas podem ser múltiplos do 3 e do 5 também, tá bom? Então, esse ou aí não é mutuamente exclusivo. Então, primeiramente, a gente vai contar os múltiplos de 3, que é bem fácil, tá? Então, quem seria o conjunto M3, né? Quem seria aqui o conjunto M3? Vamos escrever. Múltiplo de 3, quem seria esse conjunto? Seria o 3 vezes 1, né? Que é 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Quem seria o último? Né? O 48, né? O próprio 48 aqui, né? Quer dizer, o 48 que vem antes aqui do último, que é o 49. O 48 está dentro aqui do conjunto. Ele é 3 vezes 16, né? Então, o último seria o 48. Tá? O 48. Fazendo aqui a observação, o 48, ele é 3 vezes 16, tá? E o 3 aqui é 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Se você foi do 3 vezes 1 até o 3 vezes 16, então isso indica que o M3, né, o número de elementos do conjunto dos múltiplos de 3, né, que é um subconjunto daquele ômega lá, espaço amostral, é igual a 16. Então aqui tem 16 múltiplos de 3 aqui. Acontece, pessoal, que entre esses 16 múltiplos de 3 estão contados esses três caras aqui, ó, o 15, o 30 e o 45, que também são múltiplos de 5, né? Então, esses caras aqui, na verdade, são eles que vão aparecer na nossa interseção aqui. A nossa interseção aqui, ele vai ter três elementos, que são o 15, o 30 e o 45. Então, quando a gente fala que o M3, que é o conjunto dos múltiplos de 3, tem 16 elementos, quem a gente vai colocar aqui, a quantidade que a gente vai colocar aqui, ela tem que ser subtraída dessa interseção aqui. Se eu botar 16 aqui, está errado, porque eu estou dizendo que o conjunto dos múltiplos de 3 tem 19 elementos. E não é 19, é 16. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair esses 3 que já existem na interseção. Então, aqui vai dar 13, ó. Tá? 3 mais 3, 16. Ou seja, existem 13 números dentro do ômega, daquele espaço amostral lá, que são múltiplos apenas do 3. Não são múltiplos de 5, só do 3. Agora, a gente vai atrás do M5, que é o conjunto dos múltiplos de 5, um subconjunto do espaço amostral ômega. Então, vamos lá. O primeiro múltiplo de 5 vai ser o próprio 5, que é 5 vezes 1. Aí 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Olha o danado do 15 aparecendo aqui, ó. Aqui ele vai aparecer também no de 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, ele vai aparecer, ó. Por isso que ele vai entre os 3 na interseção, tá? Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. É lógico que eu não vou atrás de fazer tudinho, né? Eu quero só saber quantos são. Então, lembrando que o meu espaço amostral vai até 49, o último múltiplo de 5 que vai aparecer aqui é o 45, né? Lembrando que para ser múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. O 40 não é, que ainda tem o próximo, que é o 45. Depois do 45 teria o 50, mas o espaço amostral só vai até o 49, tá? Então, o último número que vai aparecer múltiplo de 5 dentro desse espaço amostral é o 45. E aí eu vou fazer a ressalva importante aqui do primeiro e do último, que é o seguinte.
Isso aqui é o 5, né? Como é que ele se escreve? 5 vezes 1. Então, 10. 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. O que é o 45? É 5 vezes 9. Então, se você foi do 5 vezes 1, 5 vezes 2, até o 5 vezes 9, então quantos números tem aqui? 9, né? Então, o número de elementos, tá? O número de elementos do conjunto M5, desse conjunto aqui, ele vai ser 9. Tem 9 múltiplos de 5. Vamos para o mesmo raciocínio da subtração agora. Acontece o seguinte. Desses 9 números aqui, 3 já foram contados aqui na interseção, ó. Que foi quem? O 15, ou 30, né? E o 45. Então, 15, o 30 e o 45. Tanto são múltiplos de 3 quanto de 5. São esses 3 aqui, ó. Representados pelo número 3. Então, se o número de múltiplo de 5 é 9, e aqui já tem 3, aqui do lado só pode ser 6. Essa quantidade aqui, somada com essa quantidade aqui, compõe os 9 múltiplos de 5, tá? Que tem no meu espaço amostral. Pronto. O que está faltando para a gente completar o diagrama de Venn, né? Está faltando a gente fazer um retângulozinho aqui fora. E aí eu vou dizer por que a gente tem que fazer esse retângulo aqui, tá? Fazer um retângulozinho aqui. Então, por que a gente tem que fazer esse retângulozinho aqui? A gente tem que fazer esse retângulozinho aqui porque vão existir números que nem estão dentro do M3 e nem dentro do M5. Ou seja, tem números aí, entre do 2 ao 48, no caso, que eles nem são múltiplos do 5 e nem são múltiplos de 3. Quer ver eu dar um exemplo? Ó? O 7. O 7, ele está dentro desse espaço amostral aqui, ó. Mas o 7, ele nem é divisível por 5 nem por 3. Outro, o 8. O 8 não é por 5 nem por 3. O 49, ó, o próprio 49, ele nem é por 5 nem é por 3. Tá bom? Então vai ter uma certa quantidade de números aqui fora. Tá? Como é que a gente faz para saber que quantidade é essa? Simples. A quantidade que vai dar aqui nessa soma é 13 mais 3 mais 6. Então, somando tudo aqui, eu vou ter quanto? 16, né? 16 com 6 dá 22, não é isso? 22. Então, se aqui tem 22 números, e eu sei que o meu espaço amostral tem 48, então, para saber quem está aqui fora, quantos tem aqui fora, na verdade, eu tenho que fazer o quê? 48 menos 22. Então, nesse espaço amostral aí, vai ter 26 números, né? Dentro desse espaço amostral ômega, que eles nem são múltiplos de 3 nem de 5. Tanto aqui tem o 26 aqui fora, ó. 26. Tá? Então, essa soma total aqui dá os 48 números do espaço amostral. Como eu falei, esse retângulo aqui delimita o nosso espaço amostral. Então, bem aqui, o que a gente faz? A gente coloca aqui o ômega, né? Que é o nosso espaço amostral, ó. A gente coloca assim, tá? Então, a gente já tem tudo para responder qualquer um dos outros itens. O item B, o item C, o item D. Vamos responder o item B, né? Múltiplo de 3 ou 5. Então, a probabilidade, tá? A probabilidade dele ser do item B acontecer, do evento B, é a probabilidade dele ser múltiplo de 3 ou 5. Vai ser tudo que está na união dos dois conjuntos, ou seja, vai ser 13 mais 3 mais 6, aqui vai ser o total de casos favoráveis, dividido pelo espaço amostral. Lembrando que o ômega tem 48 elementos. 48. Então, essa somazinha aqui, a gente até já fez aqui, né? Dá 22 sobre 48. Se a gente simplificar, o que a gente faz? A gente consegue dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, quanto é que vai dar o resultado aqui? Vai dar 11 sobre 24. Então, a probabilidade do número observado ser múltiplo de 3 ou 5 é 11 sobre 24. Sempre frisando a importância do que eu disse. Esse ou aqui, ó, ele não é mutuamente exclusivo. Não significa que é múltiplo só de 3 ou só de 5 que ele quer.
você tem que somar aqui os 3 da interseção, tá? Múltiplo de 3 ou 5 pode ser múltiplo só de 3, pode ser múltiplo só de 5, ou pode ser múltiplo dos dois, do 3 e do 5, tá? Vamos tentar responder aqui o item C, aqui embaixo. Vou colocar aqui o item C. Então, volta aqui. Item C. O que pergunta o item C? Múltiplo de 3, porém não de 5. Então, percebe, quando você ataca o problema pelos diagramas, fica muito fácil, você responde qualquer coisa que ele perguntar. Ó. Tem que ser múltiplo de 3, porém não de 5. Então, ó, você já tem a resposta logo de cara. Quantos números nesse espaço amostral são múltiplos de 3, mas não são de 5? 13, ó. Esses 3 aqui são múltiplos apenas de 3, né? Então, a probabilidade do evento do item C vai ser a seguinte. Probabilidade do item C, múltiplo de 3 e não múltiplo de 5, vai ser 13, que é o número de casos favoráveis, sobre o total de casos, que é 48. Então, aqui não dá para a gente simplificar, não, né? O 48 não é por 13, né? Então, 48 é 4 vezes 12. A gente pode deixar o resultado assim mesmo, tá? A resposta vai ser 13 sobre 48, tá? Direto. Já dá uma fração irredutível. E o item D, para fechar, o que ele perguntava? Não divisível nem por 3, nem por 5. Então, de cara, a gente já sabe qual é a resposta, né? Então, quantos números não são nem por 3, nem por 5? Esses 26 aqui. Então, eu tenho 26 casos favoráveis. Então, como é que vai ficar? Então, a probabilidade aqui do item D vai ser o seguinte, né? Vai ser 26 sobre número de elementos do espaço amostral, 48. Número de casos possíveis. A gente pode simplificar isso aqui por 2 e aqui por 2. Então, a gente vai obter o seguinte, ó. Vai dar quanto? 13 sobre 24. Né? Perceba que essa probabilidade aqui é o dobro dessa. Ó. Se você multiplicasse por 2 aqui, você ia simplificar por 2 e o 48 daria 13 sobre 24. Essa probabilidade aqui é o dobro, né? Claro, porque existe o dobro de números que não são nem por 3 nem por 5 em relação aos números que são apenas por 3, né? Aqui tem 13 e aqui tem 26. E 26 é 2 vezes 13, tá? Então, no item D, a resposta é isso aqui, 13, 24 avos, tá? Então, eu trouxe, claro, esse problema aqui no começo da aula de propósito, porque ele já entra numa contextualização do que a gente vai desenvolver logo em seguida, certo? Então, respondemos aqui os itens A, B, C, D, C e D. Vamos aqui para o tema de hoje, então, a continuação, na verdade. Então, ali, de cara, eu já introduzi a união de dois eventos, tá bom? Quando eu trabalhei essa parte aqui do ou, certo? Do item B, 3 ou 5, o que eu fiz? Você percebe que eu fiz o quê para calcular a probabilidade do item B? Ó? Eu fiz a união dos dois conjuntos, né? Então, esse conectivo ou, ele se enquadra exatamente na operação de união de conjuntos, porque esse ou aqui não é mutuamente exclusivo. Então, tanto entre essa parte aqui, inerente a cada conjunto, quanto entre a interseção que pertence aos dois, tá? Então, se A e B são dois eventos, então a união B será também um evento que ocorrerá se somente se A ou B, ou ambos, percebe que ele coloca aqui entre parênteses, ó, ou ambos ocorrerem, certo? Dizemos, quer dizer, ou ambos quer dizer o simultaneamente, né? Simultaneamente, ocorrerá A e B simultaneamente. Dizemos que a união B é a união entre o evento A e o evento B. Uma relação importante. A probabilidade da união de dois eventos é igual à probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da interseção, ou seja, de acontecerem A e B. A gente vai já ver isso aqui, tá? Mas eu já estou adiantando, quer dizer. Bom, a demonstração desse fato aqui, dessa forma. A demonstração é bem simples. Então, perceba que aqui eu já deixei pronto aqui o meu espaço amostral, que é o ômega. Aqui tem o conjunto A, aqui tem o conjunto B, tá? Então, note o seguinte. Como a gente viu, a probabilidade de A união B, né, vai ser o número de elementos de A união B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral.
Mas antes de eu trabalhar a definição de probabilidade, eu quero relembrar uma formulazinha que a gente vê lá na teoria dos conjuntos, que é o seguinte. O número de elementos da união é igual ao número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto menos o número de elementos da interseção, né? E aí, revisando por que essa fórmula, por que essa igualdade é verdadeira, o que ela acontece? Porque quando a gente faz a contagem do que está dentro do A, e aí depois a gente faz a contagem do que está dentro do B, a gente passa pela interseção aqui, ó, duas vezes. A gente passa por essa interseção duas vezes. Então, a gente tem que descontar uma vez, né? Descontar uma vez o que está dentro da interseção. Ou seja, em outras palavras, se eu fizer aqui um rascunho bem breve, digamos que o conjunto A tem A elementozinhos que pertencem somente a ele. O conjunto B tem B elementozinhos que pertencem só a ele. E aqui na interseção tem C elementos. Se a gente calcula o N de A, na verdade, a gente está fazendo A mais C. A mais C. Se a gente calcula o N de B, na verdade, a gente está fazendo o quê? C mais B, ou seja, B mais C. Se a gente somar isso aqui membro a membro, o que vai acontecer? Vai ficar N de A mais número de elementos de B, igual aqui do outro lado, A mais B mais C mais C. A mais B mais C mais C. Né? Eu sei que C mais C é 2C, mas eu quero escrever assim só para ressaltar uma coisa. Agora, note o seguinte, ó. Isso aqui, daqui para cá, ó, A mais B mais C, é o número de elementos da união, né? Ninguém conta elementos duas vezes, né? A gente só pode contar cada elemento uma única vez. Então, A mais B mais C, ou A mais C mais B, tanto faz, é o número de elementos de A união com B. Só que sobrou esse Czinho aqui, ó, fora. Então, esse mais C a gente joga para ali, para o outro lado, negativo. Aí vai ficar, ó, N de A mais N de B menos o Czinho, que vem para cá negativo, igual ao número de elementos de A união B. Só que acontece o seguinte, o que é esse Czinho aqui, pessoal? Olha, esse Czinho aqui é o número de elementos da interseção, ou seja, N de A inter B. Então, de fato, a fórmula é válida. O número de elementos da união é igual ao número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo conjunto, menos o número de elementos da interseção. Já que, ao contar o número de elementos de A e o número de elementos de B, a gente passou pela interseção por essa região aqui duas vezes. Então, a gente tem que descontar uma vez, senão a gente vai contar duplamente, né? Vai contar o C duas vezes aqui, tá? Então, por que essa fórmula é útil? Porque agora, para obter a demonstração disso aqui, que é a fórmula da probabilidade, basta que a gente tome essa igualdade aqui e divida ambos os membros, tá? Pelo número de elementos do espaço amostral. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou apagar isso aqui só por enquanto, para ficar mais bonitinho aqui quando eu fizer o traço de fração. Então, eu vou dividir esse membro aqui e vou dividir esse membro aqui também pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o igual vai ficar bem aqui assim. Tem aqui igual. Tá? Número de elementos do espaço amostral, que é o ômega, né? E aqui também eu vou dividir pelo mesmo cara, número de elementos do espaço amostral. Então, perceba que, por definição, quem acompanhou a aula passada, sabe que, por definição, isso aqui é exatamente o quê? É a probabilidade, né, do evento A união B. É o número de elementos do conjunto A união B sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, isso, por definição, é a probabilidade. Igual. Do outro lado, eu posso quebrar isso aqui em três frações com o mesmo denominador. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral, mais número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral, menos número de elementos da interseção, né, a inter B, sobre o número de elementos do espaço amostral.
Mas, de novo, portanto, o que a gente vai ter aqui? A probabilidade de A união B é igual a quê? De novo, por definição, recordando a aula passada, isso daqui é nada mais é do que a probabilidade de ocorrer o evento A, né? Número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso aqui é a probabilidade de ocorrência do evento B, né? Menos isso aqui, por definição, é a probabilidade de ocorrência do evento A interseção B. Ou seja, é a probabilidade de ocorrerem os eventos A e B simultaneamente, tá bom? Então, aí, aqui a gente acabou demonstrando a nossa formulazinha, tá? Bem simples e que tem tudo a ver lá com a teoria dos conjuntos, tá bom? Então, a probabilidade da união é a probabilidade do primeiro evento, mais a probabilidade do segundo, menos a probabilidade de os dois acontecerem ao mesmo tempo, tá? Onde é que se encaixaria lá no problema da aula, no problema inicial, esse A inter B, né? Esse A inter B foi a primeira pergunta aqui, ó. O que foi o A inter B? Foi a pergunta do item A. Ele ser múltiplo de 3 e 5, né? Esse I denota que é a interseção. Quantos são os múltiplos de 3 e 5? 3, né, ó? Então, 3 sobre número de elementos que passa a mostrar. Não confunda esse A aqui, por que eu não coloquei A inter B, né? Porque eu não batizei os conjuntos de A e B, eu batizei de M3 e M5. Se eu quisesse utilizar a notação de agora, eu teria que escrever aqui o quê? Probabilidade M3, interseção, né? Com M5, né? Aí eu faria igual, esse M aqui ficou horrível. M5. Então, seria o quê? O número de elementos da interseção de M3 interseção com M5, né? Sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, que vai dar exatamente isso aqui, ó. Que o número de elementos de interseção é 3 e o do espaço amostral é 48. Então, vai dar 1 sobre 16. Que foi só uma maneira de escrever com base no que a gente viu até agora. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos para frente aqui. A interseção, né? Então, só recapitulando o que eu acabei de falar, se A e B são dois eventos, então a inter B também será, né? Um evento que ocorrerá se somente se A e B ocorrerem simultaneamente, né? Ah, só um detalhezinho. É claro que para essa demonstração aqui a gente está supondo que o alfa não, que o ômega é não vazio, né? É um espaço amostral não vazio, porque o conjunto vazio não possui elementos. Eu não posso dividir por zero, né? É claro que eu não posso dividir por zero, tá bom? Então, voltando aqui, dizemos que a interseção B é a interseção entre o evento A e o evento B. Em particular, se a interseção com B for igual a vazio, for conjunto vazio, ou seja, se o A e o B não tiverem interseção, né, forem conjuntos que a gente chama de conjuntos disjuntos, né? D, I, S, J, U, N, T, O, S. O que são conjuntos disjuntos? A interseção é vazia, tá? A inter B, eles não possuem interseção, é vazio. Em particular, se a interseção B é igual a vazia, A e B são chamados mutuamente exclusivos, tá bom? Então, dois eventos A e B são mutuamente exclusivos quando eles não possuem interseção. Então, os eventos aqui do primeiro problema não são mutuamente exclusivos, porque a interseção aqui tem 3 elementos na interseção, tá? Esses eventos aqui, retirar um múltiplo de 3 e retirar um múltiplo de 5, eles não são mutuamente exclusivos, tá? Então, da interseção, né? Vocês já sabem a fórmula que relaciona. Então, vamos lá, vamos para frente aqui. Então, temos algumas consequências da definição de probabilidade. Para os itens a seguir, considere que cada evento é um subconjunto do espaço amostral não vazio, ômega. Se A é um evento que está contido num evento B, dentro do espaço ômega, então a probabilidade de ocorrência de A deve ser menor ou igual à probabilidade de ocorrência de B. Isso é claro, né? Então, eu vou fazer as justificativas aqui de cada um desses itens aí. Justificativa do item 1, qual é? É porque é o seguinte, se o A está contido em B, pessoal, isso implica de cara que o número de elementos do conjunto A tem que ser menor ou igual que o número de elementos do conjunto B, né? Então, a situação que você tem no diagrama de Venn é essa daqui, ó. O A está contido dentro de um conjunto B.
E ambos aqui estão dentro do espaço amostral ômega, né? Que eu vou representar aqui, assim, pelo retângulo. Então, ambos eles estão contidos nesse espaço amostral ômega aqui, tá? Então, o que que acontece? O número de elementos de A, é claro, tem que ser menor ou igual ao número de elementos de B. Quando é que é igual? Se o A for o próprio B. Se o A for o próprio B. Porque você sabe que qualquer conjunto X está contido dentro dele mesmo, né? Isso é uma questão de lógica. Todo conjunto está contido dentro de si mesmo, né? Se ele não tivesse contido, teria que ter um elemento aqui, um A pertencente a esse X, tal que o A não pertencesse a esse X aqui. Mas isso aqui é absurdo, porque o conjunto é o mesmo, né? Como é que vai ter um elemento nesse conjunto aqui que não está dentro desse aqui, se eles são iguais, né? Então, todo conjunto é subconjunto dele mesmo, tá bom? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o número de elementos do A vai ser menor ou igual ao número de elementos de B, sendo igual apenas no caso em que o A coincida com o B, o A seja igual ao B. Daí, fica muito fácil implicar o seguinte, como o número de elementos de um conjunto é uma coisa positiva, o número de elementos do espaço amostral é positivo, né? Então, eu posso dividir esse membro e esse da desigualdade mantendo o sinal, né? Então, aqui eu posso dividir esse membro aqui pelo número de elementos do espaço amostral, menor ou igual, e aqui eu posso dividir também pelo número de elementos do espaço amostral, n de ômega. Mas isso aqui é exatamente o quê? É a definição da probabilidade do evento A. Menor ou igual, e isso aqui, por sua vez, é a definição da probabilidade do evento B. Então, eu acabo de mostrar que, de fato, a probabilidade de ocorrência do evento A deve ser menor ou igual à probabilidade de ocorrência do evento B, tá? Então, o item 1 está ok. O que ele fala lá no item 2? Item 2. Se A é um evento qualquer, a probabilidade de ocorrência do evento A é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, toda probabilidade, não pode, você não pode ter um problema de probabilidade que a resposta é 2. A probabilidade não pode dar 2. A probabilidade ou é 0%, que é 0, ou é 1, ou está entre eles, entre 0 e 1, tá bom? Se você estiver fazendo um problema que a resposta para a tua probabilidade deu isso aqui, por exemplo, 5/2, tá errado. Refaça suas contas, ou você errou as contas, ou o problema está errado. Que a probabilidade não pode dar 2,5, por exemplo. Ela só pode dar no máximo 1, tá? E a gente já viu na aula passada, só recapitulando, que quando dá 0, o evento é impossível, e quando dá 1, o evento é chamado de evento certo, né? Porque é um evento que tem 100% de chance de acontecer, tá? Como é que a gente mostra isso aqui, né? Muito simples. A gente usa a teoria de conjuntos também. Então, vocês sabem que o vazio é um conjunto que ele está contido em qualquer conjunto A, e esse conjunto A está contido dentro do meu espaço amostral ômega, tá? Então, é isso aqui que vai servir para a gente fazer a nossa demonstração do item 2. Então, o que acontece? Ficou pior, né? Vamos lá. Ah, agora sim. Então, vamos lá. O vazio está contido em qualquer conjunto. Por que que o vazio... Vamos discutir um pouco de filosofia matemática aqui. Por que que o vazio está contido em qualquer conjunto A? Porque se o vazio não tivesse contido em qualquer conjunto A, você estaria dizendo que existiria um elemento X pertencente a esse Dentro do conjunto A? dentro do vazio, Dentro do tal que esse elemento não pertenceria ao A, tá? A discussão é essa. Então, se o vazio não é contido num conjunto A, é porque tem pelo menos um elemento dele, tal que esse elemento não pertence ao A. O absurdo já está aqui. Por que o absurdo já está aqui? Porque o vazio não tem elemento. O vazio é vazio, tá? Então, deixa eu dar só um exemplo numérico para a gente ver essa questão de continência. Ó, digamos que você tem um conjunto M, que esse conjunto M é 1, 2 e 3. E você tem um conjunto N, que esse conjunto é, sei lá, opa, deixa eu fazer essas chaves aqui melhorzinho. Que esse conjunto aqui seja 2, 3, 4. Então, o conjunto M não está contido, você corta assim, não está contido no conjunto M. Porque existe um elemento aqui do conjunto M que não pertence ao outro, ao M, né? Quem é o elemento? O 2 e o 2 tal. É o 1, ó. Existe um elemento aqui no M, então o 1 pertence ao M, tá ok,
o 1 não pertence, né? Não pertence assim ao N. Ó. O 1 não pertence ao N. Então, eu posso afirmar que o conjunto M não está contido no N. Se um conjunto está contido em outro, todos os seus elementos são elementos do maior, né? Digamos assim. Então, se aqui fosse só 2 e 3, ele estaria contido dentro do N, né? Então, é isso que a gente utiliza para mostrar que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto X. Então, recapitulando o raciocínio. O vazio está contido em X, qualquer que seja o conjunto X. Tá? Isso aqui que significa, esse A de cabeça para baixo é o quantificador universal, significa qualquer que seja o conjunto X. Então, por que, que o vazio está contido em qualquer conjunto X? Porque se você negar isso aqui, suponha que o vazio não está. Então, se você nega isso, você quer dizer, então, que existe um certo Azinho aqui, um elemento, pertencente a esse camarada aqui, tal que esse elemento não pertence ao X. Mas isso já é um absurdo, porque existe um elemento no vazio. O vazio, por definição, ele é um conjunto que ele não tem elemento, tá? Ele pode até ser simbolizado assim, ó, 2 chaves com nada dentro, tá? O vazio não tem elemento. Então, de onde é que surgiu esse absurdo? A gente negar o fato da continência. A gente disse que não está contido. Então, se dizendo que não está contido, a gente chegou no absurdo, é porque só pode acontecer o contrário. E o contrário de não estar contido, o contrário é estar contido. Então, o vazio, tá bom? Ele está contido em qualquer conjunto. Ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então, veja que a aula está sendo bastante rica, pelo menos eu estou achando, né? Mas eu sou suspeito para falar, porque a gente está revisando um pouco de teoria de conjuntos, né? De lógica de conjuntos, tá? Então, dito isso aqui, o que, que vai acontecer? Você sabe o seguinte, você sabe que isso implica que o número de elementos do vazio, é menor, e aqui eu vou botar menor ou igual, mas se é menor, menor ou igual também é, tá bom? É menor ou igual ao número de elementos de A, porque o A pode ser o próprio vazio, né? Então, posso botar menor ou igual. E como o A está contido no espaço amostral ômega, a gente recai naquilo que a gente fez aqui no item 1. Se o A está contido em B, o número de elementos de A é menor ou igual que o número de elementos de B. Ou seja, o número de elementos de A é menor ou igual que o número de elementos do espaço amostral. Mas aí se implica o seguinte, a gente pode dividir todos os membros aqui, a gente pode dividir pelo número de elementos do espaço amostral. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou dividir aqui, esse membro aqui, por N de ômega, né, que é o espaço amostral. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, porque se eu tenho uma desigualdade e eu divido toda ela por um número positivo, a desigualdade continua mantida, equilibrada para o mesmo lado aqui. Menor ou igual, menor ou igual. O que, que a gente tinha aqui em cima? Número de elementos do vazio. Vazio. O que, que a gente tinha aqui? Número de elementos de A. O que, que a gente tem aqui? Número de elementos de ômega. Então, preste atenção, a gente já chegou no que a gente quer. Pelo seguinte, isso implica o seguinte. O número de elementos do vazio, do conjunto vazio, é 0. Então, você vai ter 0 sobre N de ômega. Isso aqui vai dar 0 para qualquer valor aqui embaixo. Né? 0 por qualquer coisa é 0. Menor ou igual. N de A eu não sei, vou deixar aqui. Sobre o N de ômega. Né? Menor ou igual. E aqui eu vou deixar assim mesmo. Na verdade, vocês já sabem que é 0. Não vou fazer assim, não. Eu vou deixar isso aqui do jeito que está aqui. Isso aqui, por definição, então vou só escrever aqui, né? Não, eu vou deixar mesmo, eu devia não ter apagado. Eu vou deixar. Isso aqui vai dar 1, né? Porque eu tenho N de ômega dividido por ele mesmo. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá quanto? 0 dividido por qualquer coisa? Dá 0. Então fica 0, menor ou igual. Agora, de acordo com a definição de probabilidade, o que é isso aqui? É a probabilidade do evento A, né? Número de elementos de A, número de elementos do espaço amostral, né? Sobre o número de elementos do espaço amostral. Menor ou igual, e aqui é 1. Tá? Então, aqui vai dar 0, que seria a probabilidade de um evento impossível, né? Que o evento impossível, ele gera um conjunto vazio, né? O evento vazio.
Aqui seria a probabilidade de um evento certo, né? Seria o próprio espaço amostral. Exemplo da aula passada que eu dei. É lançar um dado numerado de 1 a 6 e observar um número menor do que 7 na sua face superior. Ora, todos os números no dado são menores do que 7. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são um evento certo, né? É um evento que tem 100% de chance de acontecer. Então, portanto, a gente acabou de mostrar que qualquer evento A dentro de um espaço amostral, a probabilidade dele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, tá bom? Então, está demonstrado aqui o item 2. E para fechar a parte de demonstração, eu vou aqui para o item 3. Também é simples. O item 3, ele traz uma pequena definição além, né? Ele diz o seguinte aqui, ó. A elevado a C, essa notação aqui, é chamado o evento complementar, tá bom? Complementar do evento A. E ocorre por definição, tá? Se somente se A não acontecer. Então, ele simboliza aqui com o diagrama essa regiãozinha que ele pintou de azul, ó. Essa regiãozinha aqui é o complementar do evento A. Se o evento A acontece, a gente coloca aqui o caso favorável ao evento A aqui dentro, né? E aqui fora não acontece o A. Então, aqui é exatamente o complementar nessa região azul. Então, ó, a A elevado a C é chamado complementar do evento A e ocorre por definição se, somente se, A não ocorrer. Então, eu vou dar um exemplo desse item 3 aqui, tá? Eu vou dar um exemplo desse item 3 aqui, que na verdade não é demonstração, não, tá? Um exemplo desse item 3. Tu tem um dado, esse dado numerado de 1 a 6, tá? Isso aqui vai ser numerado de 1 a 6, tá? As 6 facezinhas dele. Tu vai jogar ele. Existem dois eventos aqui que eu posso chamar de A e A complementar. Eu vou dizer que o evento A é observar face par. E o complementar qual vai ser? Observar face. Se não é par, é ímpar, né? Então, esses dois eventos são complementares, tá bom? O contrário de ser par é ser ímpar, tá bom? Então, eles são complementares. Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, a probabilidade de ocorrer A vai ser igual a quê? Vai ser 3/6. Por que 3/6? Porque os pares, né, são quem? 2, 4 e 6. E o espaço amostral ômega é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai dar 1 meio. Tá? A probabilidade de ser do complementar, AC, chamei de AC, de ser ímpar, também vai ser 3/6. Por que também vai ser 3/6? Porque quem são os ímpares no dado? 1, 3 e o 5. Eu tenho 3 casos favoráveis, o total de casos é 6. Também vai dar 1 meio, né? Simplificando. Então, tem uma propriedade muito interessante quando você tem eventos complementares, que é a seguinte, tá? A propriedade é a seguinte: a probabilidade do evento A somada à probabilidade do seu complementar sempre é igual a 1, 100%, tá? Isso é uma propriedade muito importante, que a gente pode utilizar muito nas questões, tá bom? A probabilidade do evento mais a probabilidade do seu complementar é igual a 1. Exemplo, uma moeda. Numa moeda ou sai cara ou sai coroa. Suponha que o evento A é sair cara. E quem vai ser o seu complementar? Coroa. A probabilidade de sair cara é 1 meio. A probabilidade de ser coroa também é 1 meio. 1 meio mais 1 meio dá 100%, que é 1. Tá? Então, nos eventos complementares, sempre vai acontecer isso. A probabilidade de um evento mais a probabilidade do seu complementar sempre é igual a 1. Tá? Então, dito isso aí, né, a gente vai aqui fazer algumas aplicações agora, tá? Então, é o seguinte. Primeira aplicação. Uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Seja o experimento a retirada de uma bola e considere os eventos. Evento A. A bola retirada possui um número múltiplo de 2, ou seja, um número par. Evento B. A bola retirada possui um número múltiplo de 5. Né? Determine a probabilidade do evento A união B. Então, o que é o evento A união B? A bola retirada contém um múltiplo de 2 ou 5, onde esse ou, relembrando, não é mutuamente exclusivo. Pode ser múltiplo só do 2, pode ser múltiplo só do 5, pode ser múltiplo do 2 e do 5, né? Que seria múltiplo de 2 vezes 5, né? Que o MMC aí, no caso, é 10, né? O MMC entre 2 e 5 é 10.
Então, vamos lá, solução. Vamos interrogar o que ele pede primeiro para a gente saber. Probabilidade de A união com B. Você não precisa ficar decorando a fórmula, tá? Eu vou fazer com a fórmula aqui para a gente só se habituar. Você pode fazer tudo isso aqui como eu fiz lá no começo da aula, ó. Lá no começo da aula eu fiz tudo isso aqui sem fórmula nenhuma. Foi só utilizando teoria dos conjuntos e respondendo as perguntas dele, ó. Perceba que aqui eu não utilizei fórmula nenhuma. Depois, né, foi que eu fui deduzir aqui a fórmula e tal. Você não precisa ficar se prendendo na fórmula não, tá? Então vamos lá. Mas eu vou fazer pela fórmula aqui. E deixo como dica vocês fazerem utilizando só conjuntos. Probabilidade do evento A, né? Evento A. Então, vamos exibir o conjunto A. Múltiplos de 2, quem são? De 1 a 20. 2, 4, 6, 8, 10. Não vou escrever todos, claro. Quem vai ser o último, né? O último vai ser o 20, né? Então, aqui eu percebo o seguinte. O 2, ele é 2 vezes 1. O 4 é 2 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3, assim vai. Então, o 20, o que ele é? É 2 vezes 10. Então, se eu fui do 2 vezes 1 até o 2 vezes 10, significa que o conjunto A, ele possui 10 elementos. 10 elementos. Então, esses aqui vão ser os casos favoráveis ao evento A. Eu vou contar logo o B também, tá bom? Então, vamos contar aqui o B. O que vai ser o B, pessoal? O B vai ser todos que são múltiplos de 5. Então, começa com 5, né? 5, 10. Esse aqui dá até para escrever todo, né? 15 e 20. Pronto. 5 vezes 1 até 5 vezes 4, que é 20. Então, aqui vai ter 4 elementos, de fato. O número de elementos do conjunto B é igual a 4. Eu vou logo para a interseção, tá bom? Então, preste atenção que para A inter B, para determinar isso aqui com precisão, sem errar, eu vou pensar no MMC. O MMC entre 2 e 5. Acontece que o MMC entre 2 e 5 é realmente o produto, tá? Aqui por 2 dá 1, aqui fica 5. 5 repete 1, aqui dá 1. 2 vezes 5, 10. Como o MMC entre 2 e 5 é 10, basta a gente pegar os múltiplos de 10. Só tem 2. Só tem 2. É o 10 e o 20. Então, isso significa que o 10 e o 20 tanto são múltiplos de 2 quanto são de 5. Eles estão na interseção. Então, o número de elementos do conjunto A inter B é igual a 2. Né? Vamos lá. Então, vamos enquadrar o problema na fórmula de probabilidade que a gente deduziu. Então, portanto, logo, né? A probabilidade de ocorrência de A ou B, é a probabilidade de ocorrência de A mais probabilidade de ocorrência de B menos a probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A gente quer determinar isso aqui. Probabilidade do A, pessoal. Vamos lá. 10. Lembrando que o espaço amostral é de 1 a 20. Então, 10 sobre 20 aqui. Então, aqui vai ficar 10 sobre 20. Mais probabilidade do B. 4 sobre 20 também. 4, espaço amostral. Probabilidade dos dois acontecer, ser múltiplo de 2 e 5, ou seja, ser múltiplo de 10. 2 sobre 20. Aí você pode pensar assim, professor, você não vai simplificar logo, não? Eu não recomendo, porque aqui os denominadores estão todos iguais. É mais fácil a gente repetir o denominador, que é comum, e operar a parte de cima, que vai ficar 10 mais 4 menos 2. Então, vai dar como aqui? 10 mais 4 é 14, 14 menos 2 é 12. Então, 4 menos 2 é 2, mais 10 são 12, né? 12 sobre 20. Eu posso simplificar isso aqui por 4. Por 4, aqui por 4. Então, aqui vai dar 3 quintos. Então, essa probabilidade de ocorrência de A ou B, de sair um múltiplo de 2, né? Ou 5, é 3 quintos. Como isso aqui dá um resultado bonitinho, e para a gente relembrar, eu vou colocar a forma de porcentagem também. Então, a gente faz o quê? A gente pega isso aqui, multiplica por 100 o numerador e escreve a porcentagem, né? Então, dá 300 dividido por 5, isso aqui dá exatamente 60%. Tá? Então, tá respondido aí. Certo?
Basicamente, o que vocês vão fazer com teoria dos conjuntos é só fazer o diagrama mesmo e colocar aqui as quantidades. 10, lembrando que tem que subtrair da interseção, né? Então, vai ficar 8 elementos apenas dentro do conjunto A, só do A. O B tem 4, então tem que tirar 2 da interseção. Então, quando vocês forem fazer aí o esquemazinho, né, dos conjuntos, vai ficar aqui 8, 2, aqui 2, tá bom? Eu não vou fazer assim, não. Deixei para fazer aqui utilizando a fórmula direto, tá? Eu recomendo que vocês façam uma outra maneira. Até porque se você esquecer da fórmula, você ainda sabe, você ainda consegue fazer. Vamos para a próxima aqui, rapidinho. Então, um problema um pouco diferente. Os coeficientes A e B da equação A vezes x igual a B são escolhidos ao acaso entre os pares ordenados do produto cartesiano A por A, sendo A igual a 1, 2, 3, 4. Sendo Azinho o primeiro elemento do par e Bzinho o segundo. Qual a probabilidade de a equação ter raízes inteiras, né? Então, essa equação, ela é assim, A vezes x igual a B. Se você isola o x aqui, você passa o A dividindo, x igual a B sobre A. A gente quer que esse resultado B sobre A pertença aos naturais, seja um inteiro positivo, né? Então, dizer que B sobre A é inteiro positivo, se implica dizer o quê? Que o A é divisor, né? Divisor de B, tá? O A tem que ser um divisor de B. Então, a gente vai atrás de buscar os pares ordenados AB e que o A é divisor do B, né? A gente está atrás desses pares ordenados aqui para saber a quantidade de casos favoráveis. Então, vamos relembrar também um pouco de conjuntos do que é o produto cartesiano, A cartesiano A. A cartesiano A, o que é esse conjunto aqui? É o conjunto de todos os pares ordenados, que eu vou chamar de XX, para não colocar A e A, né, para não confundir, em que XY, na verdade, né, XY, faz que o X pertence ao primeiro conjunto, que é A, e o Y pertence ao segundo conjunto. Como eu estou fazendo A cartesiano A, então o Y pertence a A também, né? Então, essa aqui é a definição de produto cartesiano, tá? Então, o número de elementos de A cartesiano A, na verdade, nessa situação, ele vai ser o número de elementos do meu espaço amostral. E vai ser simplesmente o quê? 4 vezes 4. Porque o X varia 1, 2, 3, 4, e o Y também pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então, 4 vezes 4, isso aqui dá o quê? 16 pares, né, ordenados. Vou citar só alguns deles. É claro que eu não vou escrever todos, né, para não perder tempo. Então, pode ser 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, e assim vai, até o último que é 4, 4, tá bom? Dá 16 pares ordenados. Então, isso aí é o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, para cada um desses 16 pares aí, pessoal, ordenados, vai ter uma equação. Por exemplo, se eu pegar o par ordenado 3, 4, lembrando que o A é o primeiro elemento do par, né? Ele falou aqui, e o B é o segundo. Então, qual seria a equação associada aqui? Seria 3x, né? Igual a 4. Só que a gente não está interessado nesse tipo de equação aqui, nessa equação, por exemplo. Porque se eu isolar o x aqui, né? Se a gente isola o x, a gente obtém que o x é igual a 3 quartos. 3 quartos não é inteiro, não pertence aos naturais. A gente não está interessado nessa equação. Essa equação não iria para os meus casos favoráveis. A equação só vai para os casos favoráveis quando o A é um divisor do B, né? Então, no caso em que o A é igual a 1, eu vou ter todos os casos favoráveis, porque 1 é divisor de qualquer número, né? Então, aqui eu vou começar a contar aqui os meus casos favoráveis, tá? Ao evento. Eu vou chamar o evento de evento B, tá? Vou chamar o evento de B. Então, o evento B é o seguinte evento. A equação possui, né? Possui raiz inteira, tá? Esse é o evento B, que a gente quer calcular a probabilidade, tá? Então, o conjunto que está associado ao B vai ser um conjunto de pares ordenados aí, AB, né? Em que o A é divisor do B. Então, é o seguinte aqui. Eu vou ter aqui o conjunto B. Então, vamos ver se a gente consegue escrever os casos favoráveis um a um. Então, vai ser
1 e 1, a equação tem solução x igual a 1. 1 e 2, a equação tem solução x igual a 2, né? 1 e 3. 1 e 4. Pronto. Casos favoráveis. Então, A igual a 1. Para o A igual a 2, vai ter 2 e 2. 2 e 3 não, né? Porque 3 meios não é inteiro. 2 e 4, né? Eu estou pegando aqui a equação nesse tempo. Nesse caso aqui, qual é a equação? 2x igual a 4, ó. Qual é a solução dessa equação? X igual a 2, né? Que é natural. Certo? Só para a gente frisar o que a gente está escrevendo. Então, no caso do 2, tem esses aí. No caso do 3, não vai ter nenhum, né? Porque ficaria 3 e 1. 3 não é divisor do 1. Aliás, desculpa, tem um caso apenas, né? Que é 3 e 3, né? No caso do 3. 3 e 4 não é, como a gente já viu aqui, ó. 3 e 4, isso. E, aliás, eu escrevi invertido ali, né? Por isso que eu estou fazendo confusão. Aqui não é 3 quartos, não. Aqui é 4 terços. 4 sobre 3, tá? Desculpa aí. Então, 3 e 4 não é. No caso do 4, também só vai ter um, né? Que é 4 e 4. Se eu tenho 4x igual a 4, a solução é x igual a 1. Então, esses aqui são os meus casos favoráveis. São todos os casos favoráveis, né? Cada um deles representa uma equação. Que equação representa isso aqui? 1 vezes x igual a 1. Isso aqui, 1 vezes x igual a 2. Isso aqui, 1 vezes x igual a 3, né? Esse aqui, 2 vezes x igual a 4. Esse aqui, 3 vezes x igual a 3, tá? Então, todas essas equações possuem raiz inteira. Então, a quantidade de casos favoráveis, que é a quantidade de elementos pares ordenados, né? Quase não sai, que estão dentro do conjunto B. Então, o N de B vai ser exatamente o quê? 1 par ordenado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, a probabilidade de ocorrência do evento B vai ser número de casos favoráveis sobre o total do espaço amostral, total de casos. Então, vai dar 8 sobre, lembrando aqui, né? Número de elementos do espaço amostral, 16 pares ordenados. 16. Simplificando, olha que bacana, por 8 e aqui por 8, a gente obtém um meio. Então, a probabilidade da nossa equação ter raiz inteira é de 50%, né? 50%, tá bom? Um problema bem interessante, né? Que ele agrupa a teoria de equação de primeiro grau, a questão do produto cartesiano também, né? E probabilidade, certo? Vamos para a próxima aqui, rapidinho. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Essa aqui é mais aplicativo das relações que a gente viu. Se A e B são eventos tais que a probabilidade de A é 0,2, né? Acontecer. A probabilidade de B acontecer é 0,3 e a probabilidade de A e B acontecer é 0,1, calcule a probabilidade de A ou B ocorrer, a probabilidade do complementar de A acontecer e a probabilidade do complementar de B acontecer. Então, vamos aqui rapidinho para o item A. Então, aqui ele pergunta a probabilidade de A ou B acontecerem. Então, vamos para a fórmula. P de A união B. Então, aqui não tem que fazer conjuntos, né? Nessa questão, tem que aplicar a fórmula mesmo, não tem para onde correr. P de A mais P de B menos P de A inter B. Então, isso vai ser igual a quê, pessoal? P de A, eu vou deixar assim mesmo, tá? Decimal. 0,2 mais P de B, 0,3, menos P de A inter B, 0,1. Então, aqui vai dar o seguinte. 0,2 com 0,3 dá 0,5, menos 0,1, isso aqui dá 0,4, tá? Isso aqui já é uma resposta. Ou, se você quiser, 4 sobre 10. Ou, se você simplificar, 2 sobre 5. Ou ainda, se você quiser colocar na forma de porcentagem, 200 dividido por 5, 40%. E você nota que é a mesma coisa de multiplicar o 0,4 por 100, né? Que a vírgula desloca duas casas para a direita. Então, vai dar 40%, tá bom? O item B, né? No item B, ele pede a probabilidade do complementar de A, né? Então, aqui no item B.
A probabilidade do complementar de A. Então, a probabilidade do complementar de A é simplesmente 1 menos a probabilidade de A. Simples assim, porque a probabilidade dos dois, a soma das probabilidades dos dois é 1, né? 100%. É a mesma coisa que dizer isso aqui, isolando o P de AC, né? Então, vai ficar 1 menos, o que é P de A? 0,2. 0,2. Então, aqui você tem 1,0 menos 0,2. Isso aqui dá exatamente 0,8, tá? Ou, se você preferir, 8 sobre 10, né? Ou, simplificado, 4 quintos. Ou ainda, na forma de porcentagem, daria 80%, né? Só pegar o 0,8 e multiplicar por 100. Ou pegar aqui o 4, multiplicar por 100 e dividir por 5, né? 400 dividido por 5 dá 80. 80%. Tá? Para fechar, vamos fazer aqui o item C. No item C, ele pede a probabilidade do complementar de B. Então, basicamente, a ideia é a mesma, tá? A ideia aqui do item C é a mesma. A probabilidade do complementar de B é 1 menos a probabilidade de ocorrência de B. Então, isso aqui vai ser 1 menos. Qual a probabilidade de B, hein? 0,3, né? 1 menos 0,3. Então, lembrando que 1 se escreve 1,0, né? Menos 0,3. Então, isso aqui dá 0,7. Tá? 0,7 é uma resposta válida. Ou 7 sobre 10, que não dá para simplificar, é uma fração irredutível já, né? Ou, em forma de porcentagem, 70%. Certo? Então, essa é a probabilidade do evento complementar. Ok? John, Diga aí. pode repetir para mim a B e a C que eu não entendi? Certo. Eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu voltar um pouquinho nas páginas anteriores. A gente viu aqui o seguinte. Pronto, foi nessa aqui mesmo. E quando eu tenho eventos complementares, por definição, um só acontece se o outro não acontecer, né? Então, aqui, ó, o complementar do A é toda essa região aqui azul, né? No caso. Ou seja, aí eu exemplifiquei, no caso do dado. O número é par. Então, se o evento A é o número ser par, seria 2 aqui dentro, né? Vou colocar outra coisa, não dá para enxergar. 2, 4 e 6. O que é o contrário de ser par? É ser ímpar, né? Então, os ímpares são complementares. Ficaria aqui fora. 1, 3 e 5. Então, complementar é isso. A junção, né? A união entre um evento e o seu complementar formam o espaço amostral completo. Por isso que a soma P de A, probabilidade do A, mais a probabilidade do seu complementar é 100%, que é 1. Entendeu? Então, eu estou utilizando essa igualdade aqui nos dois itens lá, no item B e no item C. Né? Estou utilizando essa igualdade aqui. Para não deixar aqui riscado, eu vou apagar. Tá? Então, o que acontece? Eu dei exemplo aqui da moeda, né? Você observar, quer dizer, da moeda também, mas eu dei exemplo aqui do dado, né? Observar um número par e observar um número ímpar são eventos complementares. A soma das probabilidades é igual a 1. Dizer isso aqui, que está escrito aqui, é a mesma coisa que dizer, jogando esse P de A para cá negativo, que P do complementar é igual a 1 menos P de A, entendeu? Certo? Então, é isso que eu estou utilizando lá. Ó. Então, vamos voltar aqui. Então, a probabilidade do complementar de B, o que vai ser? Do complementar de A? 100% menos a probabilidade de A. Porque um é o contrário do outro, né? Essa é a ideia do contrário. Só que a probabilidade do A é 0,2. Então, você tem 100%, né? Que é 1 menos 0,2. Então, 1 na forma decimal é 1,0. 1,0 menos 0,2 dá 0,8. Ou seja, aqui trocando em miúdos, né? Falando de outra maneira, é a mesma coisa dizer assim, a probabilidade de ocorrer o A é 0,2, seria 20%. Qual a probabilidade do A não acontecer, que é o complementar? A probabilidade do A não acontecer é 80%.
Quer dizer, se a probabilidade do A acontecer é 20%, a dele não acontecer tem que ser 80%, certo? É a lógica. E aqui é a mesma ideia para o C. Para o B, quer dizer, a probabilidade, que é o item C, né? A probabilidade do B acontecer é 30%. Então, a probabilidade dele não acontecer é 70%, né? Que é a probabilidade do complementar. Então, a probabilidade do complementar de B tem o mesmo significado da probabilidade do B não acontecer. Então, se ele tem 30% de chance de acontecer, é porque ele tem o quê? 100% menos 30%, ou seja, ele tem 70% de chance de não acontecer. Ficou claro agora? Sim ou não? Ficou só um pouquinho. Só um pouquinho? Vou dar outro exemplo. Digamos assim, ó, tu vai... É o seguinte, tu vai ao shopping algum dia da semana, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, um problema, tá? Então, digamos que tu tem a seguinte situação, tu vai ao shopping e os dias da semana são domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Tem os 7 dias da semana, né? Eu digo assim, a probabilidade que você vá ao shopping na terça-feira, probabilidade de ir na terça-feira, é igual a, sei lá, 2/3. Não, eu vou botar em porcentagem mesmo, vou botar 15%, tá? Eu digo assim, sabes que a probabilidade de você ir ao shopping numa terça-feira é 15%. Eu quero saber, qual a probabilidade de você não ir na terça? Qual a probabilidade de que você, tá abreviado mesmo para poupar tempo, não vá na terça. Então, o que você pensaria? E aí? O contrário de ir na terça, o que é? É não ir, não? O que é o contrário de ir na terça? É não ir na terça. Se a probabilidade de tu ir na terça é 15%, qual a probabilidade de não ir? 100% menos 15, né não? Isso se enquadra aqui, ó, nos diagramas da seguinte maneira, ó. Vou fazer aqui um diagrama, ó. Tá aqui o espaço amostral aqui, vou representar. E aqui eu posso representar chances, né, dentro do conjunto, ó. Eu faço aqui o conjunto. Terça. A probabilidade de você ir na terça é de 15%. No espaço amostral, a soma de todos os seus eventos, independente de quantos são, se são 2, 3, 4, não importa. Num espaço amostral qualquer, a soma dessas probabilidades de dentro e fora, dessa probabilidade aqui com a de dentro, essa soma tem que ser 100%. Então, se a probabilidade de você ir na terça-feira é de 15%, a de você não ir só pode ser 100% menos 15%. Porque a gente sabe que uma probabilidade não pode dar maior que 100%, né? A gente viu que a probabilidade é no máximo 1, que é 100%. Isso aqui dá quanto? Daria 100 menos 10 dá 90, 85%. Tá? Então, ir na terça e não ir na terça são eventos que a gente chama de complementares. Então, a gente poderia utilizar aquela notação, ó. A probabilidade do complementar do evento T vai ser 1, que é 100%, menos a probabilidade de T. Ou seja, seria 1 menos 15 sobre 100, né? Transformando em fração. Aqui, fazendo MMC, daria 100 menos 15 sobre 100. Ou seja, daria 85 sobre 100, que é 85%. Mesma situação na moeda. A moeda só tem cara ou coroa. Aí tu diz assim, a probabilidade na moeda de eu retirar a cara, eu vou representar por K, é 1/2. Qual a probabilidade de não tirar a cara? Mas não tirar a cara significa tirar o quê? Coroa. Então tem que ser 1/2 também. Por quê? Porque 1/2 mais 1/2 dá 100%, que é 1. Tá? São eventos complementares. Um só acontece se o outro não acontecer. Mesma coisa no dado. No dado só acontece número par se não acontecer número ímpar. No dado só acontece número ímpar se não acontecer o quê? Se não acontecer número par. Por quê? Porque todo número ou ele é par ou ele é ímpar, né? Então são eventos que de fato onde esse ou aí ele é realmente mutuamente exclusivo. Tá bom? Não tem interseção. Tá? Boa forma, pronto, interessante. Você me deu uma boa ideia para eu mostrar por que isso é utilizando a fórmula. Eu vou fechar a aula com isso, tá? Por hoje. E vou deixar as aplicações para a aula que vem e para vocês pensarem também. Ó, a gente mostrou
que a probabilidade de quaisquer eventos A e B da união é P de A mais P de B menos P de A inter B, né? Então, em particular, vírgula, para B igual ao complementar de A, tá? Complementar de A, temos. Então, se a gente aplicar essa fórmula para o A e o seu complementar, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar assim. Probabilidade de A, união com o seu complementar, é igual à probabilidade de A, mais a probabilidade do seu complementar, menos a probabilidade da interseção do A com seu complementar. Mas o que acontece? A gente sabe o seguinte, eu vou até utilizar de novo aqui o diagramazinho, eu vou fazer um esquema, tá? É o seguinte, ó, vamos fazer aqui, rapidinho, deixa eu apagar aqui com a borracha. Vou colocar aqui o espaço amostral. Eu tenho aqui um evento A aqui dentro. Então, tá aqui o evento A. O complementar é tudo que está aqui fora. Então, eu vou representar aqui o complementar. Então, isso aqui que tiver aqui fora, tudinho, fora do conjunto A, é o complementar. Ou seja, nunca um conjunto, né, um evento e o seu complementar vão ter interseção. A interseção entre a parte de dentro e a parte de fora é vazio. Ou seja, a interseção com o seu complementar é igual a vazio. Logo, a probabilidade de ocorrência de A, interseção com complementar, é zero, porque o vazio não tem elemento, tá? Então, um evento e seu complementar não possui interseção, exatamente porque um vai ser a parte de dentro e a outra vai ser a parte de fora. Não tem interseção da parte de dentro com a parte de fora. Um elemento não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo, né? Então, não tem interseção. Então, essa probabilidade aqui, ela se reduz a zero. É zero. E, por outro lado, a probabilidade de A união com seu complementar, o que acontece se a gente juntar o A com seu complementar? Ora, pelo esquema aqui, o A união com complementar é o próprio espaço amostral. Portanto, probabilidade disso aqui, de A união com seu complementar, é igual à probabilidade de ocorrência do próprio espaço amostral. Mas isso aqui é 1, né? Porque vai ficar o N de ômega sobre o N de ômega, então isso aqui é 1. Então, essa probabilidade aqui, ó, isso nos conduz a dizer o seguinte, a probabilidade da união é exatamente o quê? É 1. Então, a gente acaba de mostrar que 1 é igual a P de A mais P do complementar menos 0. Mas menos 0 não vai alterar nada, né? Portanto, a gente acabou de mostrar que é 1, que é isso aqui, é igual a P de A mais a probabilidade do complementar. Ou seja, a probabilidade de qualquer evento mais a probabilidade do seu complementar sempre é igual a 100%, essa soma. Então, está demonstrado também. Ou seja, a probabilidade de um evento acontecer mais a probabilidade dele não acontecer é igual a 100%, tá? Isso é uma questão até de lógica, né? Digamos, a probabilidade de eu comprar uma casa é de 20%. Então, a probabilidade de eu não comprar essa casa só pode ser 80%, né? Porque uma coisa é o contrário da outra. O contrário de comprar é não comprar. É a negação, né? Chamada negação.